Em Nova York, Ed tenta pegar sua van em uma oficina de reparos. Mas embora esteja disposto a pagar todo o dinheiro que deve pelo aluguel, ele não consegue quitar sua dívida. Nesse momento, sua filha, Sarah, liga para ele, mas ele ignora a chamada, continuando a discutir com o mecânico. Ed explica que precisa da van para buscar sua filha e ganhar dinheiro fazendo entregas, mas o mecânico não se importa. Momentos depois, sua ex-esposa liga, acusando-o de não ter ido buscar Sarah, que ainda está esperando na escola. Ela o critica por nunca colocar a filha em primeiro lugar e desliga abruptamente. Desesperado, Ed nota uma carteira deixada no balcão por um funcionário. Ele provoca o dono até que este o empurra contra o balcão e, nesse momento, Ed rouba a carteira com habilidade. Ao sair, ele verifica o conteúdo e fica desapontado ao descobrir que há muito pouco dinheiro. Ele caminha pela rua, procurando possíveis alvos, mas não encontra nada interessante. Ed começa a puxar as maçanetas dos carros, esperando encontrar um aberto, mas todas as tentativas falham. Em um dos carros, um cachorro começa a latir, assustando-o, mas ele logo o acalma dando um pouco de água. Ele também tenta ligar para amigos para pedir dinheiro emprestado, mas ninguém ajuda. Até a compra de bilhetes de loteria é um fracasso, já que todos são perdedores. Quando Sarah liga novamente, Ed finalmente atende. Ela o repreende por tê-la abandonado, mas admite que ainda o ama. Após a ligação, Ed avista um SUV de luxo em um estacionamento isolado e decide verificar se a porta está aberta. Para sua surpresa, está. Ele entra imediatamente e começa a procurar algo valioso, mas só encontra um par de óculos de sol. Quando alguém passa por perto, Ed se vira rapidamente para não chamar atenção. Sem encontrar nada de valor, ele tenta sair, mas descobre que a porta está trancada. O pânico toma conta. Ele tenta abrir as outras portas, mas sem sucesso. Quando outra pessoa passa, Ed se esconde novamente. Ele começa a bater e chutar as janelas, mas elas nem sequer racham. Nesse momento, um tablet no painel começa a tocar, exibindo um contato chamado Atenda-me. Ed ignora a chamada e continua procurando uma saída, sem saber que está sendo observado por uma câmera escondida no carro. Ele encontra uma chave de roda e bate na janela, mas não adianta. Quando as chamadas param, Ed tenta desmontar o painel da porta e enfia a mão dentro, mas se machuca acidentalmente. O tablet toca novamente. Ed o ignora, continuando a mexer na porta, mas ela não cede. Ele tenta ligar do próprio celular, mas descobre que não há sinal. Sem mais opções, Ed atende a chamada do tablet. É William, o dono do carro. Ed o insulta, mas William apenas ri e o eletrocuta através do assento. Ele explica que o carro foi alvo de ladrões 6 vezes, e nenhum foi pego, então ele instalou um sistema de segurança que transforma o veículo em uma prisão. Em pânico, Ed pega uma pistola na bolsa e atira na janela, mas a bala ricocheteia no vidro à prova de balas e o acerta na perna, ferindo-o gravemente. Nesse momento, uma mulher estaciona por perto, e Ed tenta pedir ajuda, mas as janelas escuras e a prova de som tornam impossível que ela o veja ou ouça. Ela apenas usa o carro como espelho e vai embora. A perna de Ed está sangrando muito, mas William se recusa a chamar uma ambulância, alegando que é médico. Quando Ed tenta ligar novamente, seu celular ainda não tem sinal, e William diz que o carro bloqueia todos os sinais. Amarrar os cadarços em torno da ferida não estanca o sangramento, e William o eletrocuta toda vez que ele xinga. A combinação de perda de sangue e choques elétricos faz Ed desmaiar. Quando ele acorda, é noite, e a chuva bate no teto. Para sua surpresa, os ferimentos na perna e na mão estão enfaixados. Ele verifica sua bolsa, esperando encontrar algo para comer, mas não há nada. Na manhã seguinte, William liga novamente e começa a contar sua história, o que irrita Ed. William aciona mais choques elétricos, depois liga o ar-condicionado e coloca música com iodelay em volume máximo. No início, Ed tenta se convencer de que a música não é tão ruim, mas ela continua por horas, deixando-o louco. À noite, ele está com tanto frio que usa as capas dos assentos como cobertor. Quando William liga novamente, Ed se desculpa sinceramente e promete não ser mais grosseiro. William desliga o ar-condicionado em silêncio, mas não o liberta. Na manhã seguinte, Ed urina em uma garrafa de água vazia e começa a destruir o carro para encontrar uma saída, mas nada funciona. Quando William liga para zombar dele, Ed nota alguém observando o estacionamento de uma varanda. Eles começam a conversar. Quando Ed fica insolente novamente, leva um choque.
Isso não o para, e ele avisa William que, se o deixar morrer, terá sérios problemas. Ed diz que nunca matou ninguém e que a pistola é apenas para autodefesa. Mas William o ignora, chamando a polícia de idiotas inúteis e garantindo que nunca será pego. Ele também revela que tem câncer e só tem 4 meses de vida. Ele quer mudar algo em sua vida, já que o sistema não funciona, e toma a justiça nas próprias mãos. William exige o número do seguro social de Ed para verificar seu histórico. Se for sua primeira infração, ele será mais leniente. Mas se Ed tiver antecedentes, ameaça cortar seus dedos, como supostamente fazem com ladrões em alguns países. Ed se recusa a dar o número e argumenta que as pessoas roubam porque o sistema não lhes dá empregos, enquanto os ricos, como William, acumulam toda a riqueza. Ofendido, William o eletrocuta novamente e encerra a chamada para reiniciar a música. À noite, a temperatura no carro aumenta e Ed precisa se despir para suportar o calor insuportável. A chuva lá fora parece zombar dele, e ele até considera beber sua própria urina, mas não consegue se forçar a isso. William liga e oferece água e uma temperatura normal em troca do número do seguro social. Sem outra escolha, Ed cede. Após obter o número, William desliga o calor e diz que escondeu uma garrafa de água debaixo do assento quando tratou dos ferimentos de Ed. Ed bebe a garrafa de uma vez e tenta dormir, mas algo no bolso de sua jaqueta o incomoda. São os bilhetes de loteria que ele comprou antes, e um deles não está totalmente raspado. Ele raspa e ri ao descobrir que ganhou $500. William liga para saber o que está acontecendo, e Ed, pedindo desculpas sinceramente por seu crime, pede comida. William decide que Ed não é um psicopata e abre o porta-luvas, revelando um lanche. Ed o pega, notando um interruptor dentro antes que o porta-luvas se feche. William desliga para atender outra chamada, mas Ed ouve sua voz pelos alto-falantes, confirmando que ele é médico. Então William diz que precisa ir. Ed vê a figura na varanda se mover e percebe que é seu sequestrador. Assim que William sai da varanda, Ed faz um gesto obsceno para a câmera, mas não obtém reação, o que significa que William não está mais observando. Ed força o porta-luvas e tira fotos dos esquemas lá dentro para entender o sistema. Ele tenta alcançar o interruptor, mas arranca uma unha no processo. Quando tenta novamente, os assentos o eletrocutam. William voltou e viu suas ações. No dia seguinte, Ed está sentado no banco da frente, fingindo descansar, mas seu pé está no porta-luvas, tentando alcançar o interruptor novamente. Outro dia passa, e ele está tão fraco que precisa beber sua própria urina. À noite, Ed finalmente atinge o interruptor com o pé e liga a energia do carro. Ele pula para o banco do motorista e tenta dirigir, mas o carro para após alguns minutos. William liga para rir dele, e o carro começa a se mover novamente, agora controlado remotamente por seu dono. Enquanto acelera pelas ruas, William toca música clássica, reclamando que todos vivem com medo porque o crime tomou conta de Nova York. Ed entra em pânico quando o carro vai perigosamente rápido. Ele finalmente para em um beco escuro, onde 2 bandidos estão espancando um homem. William acende os faróis e buzina, chamando a atenção de um dos bandidos, que levanta a camiseta para mostrar uma pistola. O carro acelera e atropela o cara, enquanto William ri. O segundo bandido, assustado, foge atirando para trás, mas as balas ricocheteiam no vidro à prova de balas. Uma perseguição começa. O bandido vira bruscamente em uma rua lateral, mas descobre que está bloqueada por um portão. William faz o carro acelerar e colidir com o portão, prendendo a perna do bandido. Enquanto ele tenta se levantar, o carro continua pressionando-o contra o portão, e dá para ouvir seus ossos se quebrando. Após muitos gritos, Ed convence William a parar e o carro recua. William diz que libertará Ed se o homem ferido se levantar, mas depois esmaga o crânio do cara contra o portão. Furioso, Ed grita insultos, e William aumenta o volume da música, fazendo o carro correr novamente pelas ruas. Ele zigue-zagueia em alta velocidade pelo tráfego contrário, depois entra em um estacionamento de vários andares e sobe rapidamente os níveis até chegar ao telhado, onde acelera para sacudir Ed. Ele entra em pânico ao ver o carro se aproximar da borda, mas ele para no último segundo, fazendo-o bater a cabeça e desmaiar. Na manhã seguinte, Ed acorda no carro que ainda circula pela cidade. William diz que visitou a família de Ed e até levou Sarah para a escola, fingindo ser um funcionário de uma ONG. Enquanto William critica Ed por dívidas de pensão alimentícia, o carro para em frente à escola e Ed observa com horror Sarah sair.
Ela está indo para casa sozinha, e o carro começa a segui-la, dirigindo perto como se fosse atropelá-la. Sarah vê o carro e acelera em seu patinete, enquanto Ed, chorando, pede desculpas com todas as palavras gentis que conhece. Mas isso não é suficiente para William, que faz o carro ir mais rápido. Desesperado para parar isso, Ed pega sua pistola e tenta atirar em si mesmo, mas descobre que não há balas. William explica que as removeu quando costurou seus ferimentos. Pelo resto do dia, Ed fica em silêncio enquanto William continua falando sobre o sistema. À noite, Ed não aguenta mais e surta. Ele arranca todas as câmeras e bate no tablet, até quebrá-lo. O carro continua andando, e Ed, tentando se acalmar, olha fotos de Sarah no celular e grava uma mensagem sincera, pedindo desculpas por ser um péssimo pai. Ele não consegue enviá-la porque o sinal ainda está bloqueado. Momentos. Depois, o carro para em outro estacionamento e William abaixa a janela para cumprimentar. Ed tenta atacar, mas William o eletrocuta até que ele se acalme. Após borrifar desodorizante para cobrir o cheiro dos resíduos de Ed, William lhe entrega abraçadeiras e ordena que amarre as mãos. No início, Ed resiste, mas outro, choque elétrico, o força a obedecer. Quando as mãos de Ed estão amarradas a um gancho sob o assento, William entra no carro e deixa uma bolsa no banco traseiro. Após recolocar balas na pistola, William permite que Ed fume um cigarro e joga alguns ursinhos de gelatina para ele. Depois, toca música clássica e arranca. Durante o trajeto, Ed pergunta sobre a filha de William, o que o leva a parar o carro várias vezes, fazendo Ed bater a cabeça no painel. William reclama da nova geração e revela que sua filha foi morta por ladrões que tentaram roubar seu carro. Ele até aponta a pistola para a cabeça de Ed enquanto discutem sobre o que é justiça. Nesse momento, Ed, com o pé no porta-luvas, finalmente aperta o interruptor, cortando a energia do carro. O veículo perde o controle e despenca de um penhasco, quebrando o nariz de Ed no painel. William atira acidentalmente, e a bala ricocheteia em várias janelas antes de acertá-lo nas costas. O carro rola pelo penhasco e para perto de um rio, ambos os homens desmaiam. Pela manhã, o celular de Ed envia a mensagem, já que o bloqueador não funciona mais. Ed acorda primeiro e luta com as abraçadeiras. Ele se liberta quando William recupera a consciência e uma briga começa. Com raiva, Ed bate em William e está prestes a atirar, mas seu celular toca. É Sarah. William manda ele atender, e Ed ouve Sarah dizer que está preocupada depois de ouvir sua mensagem. Ed a tranquiliza, prometendo buscá-la mais tarde. De repente, o motor do carro pega fogo, e Ed implora a William que abra as portas. Mas William diz que foi divertido e morre. Ed verifica a bolsa de William e encontra um martelo forte o suficiente para quebrar uma janela. Ele escapa bem a tempo, antes que as chamas engulam o resto do carro. Ele se afasta com seu bilhete de loteria premiado, deixando o corpo de William queimar. Ao chegar à estrada, Ed encontra um motorista que oferece uma carona. Minutos depois, ele vai buscar sua van, mas o mecânico ainda não terminou os reparos. Para não se atrasar, Ed vende a van para o mecânico e pega a bicicleta de sua filha. Ele pedala até a escola, onde encontra Sarah e a abraça com força.